Posso lhe pedir um favor? Diga. Se o senhor me lia o que está ali escrito, a parte só portuguesa, a parte inglesa não. O relevo em bronze realizado em 1897 pelo escultor Teixeira Lopes, pai, representa a tragédia da Arruidora lançando sobre a ponte que cedeu sobre o seu peso. E hoje, um local de crença e devoção das gentes da Ribeira. Caraca. Oi, já agora. E antigamente tínhamos um saduque da Ribeira que apanhava a serinha daqui, das velas, e guardava aqui neste armazenzinho aqui ao lado. E é como você está a ver isto. Diga aí aos nossos ouvintes quem era o Duque. O Duque da Ribeira era um senhor que todas as pessoas que se atirassem da ponte de Dom Luís ou caísse ao rio, ele ia tentar salvar. Os molhadores iam ao fundo e não conseguiam ver o corpo. E ele, com a fateixinha no barco, caçava as pessoas. Tinha dado jeito aqui o Duque na tragédia da Ponte das Barcas. Isso já não sei. Isso já não é do meu tempo. Pois não, não é do nosso tempo. Não é do nosso tempo. Mas o povo aqui da Ribeira tem muita devoção a estas alminhas, não é? Tem. Muito respeito. Muita gente deita aqui velinhas. E como você está a ver, isto é tudo aqui de moradores daqui. Só os moradores é que deitam velas. A maioria é que o estrangeiro não passa muito. Olha, tira fotos, mas ali antigamente metia-se moedas, ali como você está a ver. Agora não mete nada. Isto agora está com muitos estrangeiros, não é? Como o Porto todo, mas aqui muito. Os estrangeiros param aqui a ver isto ou não? Param. E fazem perguntas? É raro fazer perguntas, mas todos os guias trazem aqui o estrangeiro e eles param aqui. Until 1809, when the troops of Napoleon decided to raid the city. So the people were not expecting that, they got really scared. So a lot of people tried to use the bridge at the same time, making it collapse. E ele explica a história disto, que é uma história muito bonita. Trágica, em todo o caso. Sim, não é? mas é bonita porque assim somos, é a tal cidade invicta que a gente somos. É verdade. Os franceses não chegaram. Não. Um comboio interregional com destino a Porto São Bento vai dar entrada na linha número 2. No meu tempo de menina e moça, esta rua estava cheia de pessoal. Muita canalha, não faltava canalha. Então deixamos um carro estacionado naquela coisa antiga que até diz Senhoras e senhores, bem-vindos à Sala Sudia da Casa da Música. Agora temos aonde? No Iluís. Cristina Trindade. Ai, não. Não. Depois vamos a... Histórias do Porto. A Católica Porto Business School é parte da história do Porto e uma escola onde se criam histórias. A da Inês, nova aluna de gestão. A do Paulo, que lançou o seu negócio. A da Sofia, que viu a sua investigação premiada. Ao longo de quase 40 anos, a Católica Porto Business School criou histórias com visão global e humanista, atitude positiva, espírito empreendedor, conhecimento de excelência e ligação às organizações. Começámos no campus da Católica, no Porto, bem perto da Foz do Douro. E já chegámos a todo o mundo, levando sempre o Porto connosco. Hoje estamos entre as melhores escolas de negócios internacionais e somos a única no norte de Portugal com o estatuto Triple Crown. Vamos escrever a próxima página? Católica Porto Business School. Empower your future. A tragédia da Ponte das Barcas, ocorrida a 29 de março de 1809, continua a fazer parte do imaginário coletivo dos portuenses. Foi o momento mais dramático da segunda invasão francesa, que arrastou milhares de portuenses para a morte nas águas do Douro, quando tentavam escapar aos soldados do Marechal Soult.
Seguiram-se dias de saque, violência e resistência popular até à chegada dos aliados britânicos que permitiram expulsar as tropas de Napoleão. O imperador francês voltou a insistir numa terceira invasão do país, mas foi definitivamente rechaçado em abril de 1811. No episódio de hoje das Histórias do Porto, vamos deter-nos sobretudo na segunda invasão, aquela que mais impactou a vida dos portuenses. São meus convidados os historiadores da Faculdade de Letras do Porto, Conceição Meireles Pereira e Jorge Martins Ribeiro, profundos conhecedores deste dramático período da nossa história comum, que, entre outros aspectos, originou a fuga da família real para o Brasil. Antes de mais, Jorge, eu pedi-lhe que nos fizesse um enquadramento histórico da época. Há uma guerra em curso pelo domínio do continente europeu entre franceses e britânicos, e é essa guerra que vai acabar por nos bater também à porta. Certo, sim, é uma época muito conturbada, no seguimento das guerras do século XVIII, que há uma rivalidade muito grande entre a França e o Reino Unido. Entretanto, Napoleão, depois das derrotas, tinha sofrido depois de Trafalgar pelos decretos de Berlim e de Milão, de maneira a tentar derrotar a Grã-Bretanha, que não tinha conseguido fazê-lo pela via militar. Ele queria invadir a Grã-Bretanha, mas não conseguiu. Então, pelos decretos de Berlim e de Milão de 1806 e 1807, ele decidiu o bloqueio continental, ou seja, fechar todos os portos da Europa continental aos navios britânicos. A Armada Britânica era fortíssima na altura. Exatamente, a Armada Britânica era fortíssima e quem dominava os mares, sobretudo depois da Batalha de Trafalgar, vencida pelos britânicos em 1805, era ela que dominava os mares. E, portanto, Napoleão ficou, como dizem alguns historiadores, condenado a dominar o continente europeu e ele juntamente com a Rússia. Portanto, ele tenta fechar, como ele dominava toda a Europa, tenta fechar os portos do continente europeu à navegação britânica para reduzir a Grã-Bretanha pela fome, para não haver comércio, exceto o único país que não fechou os seus portos foi Portugal. Portanto, a única maneira de obrigar os portugueses, de uma maneira muito simples, era vir cá e obrigar os portugueses a fechar os portos à navegação britânica. E, portanto, ele envia um exército comandado por Junot para invadir Portugal, para aprisionar a família real e para fechar definitivamente, sobretudo, o Porto de Lisboa, que era o mais importante, à navegação inglesa. Junot, que foi o responsável militar pela primeira invasão, mas que era um profundo conhecedor de Portugal, uma vez que tinha sido enviado por Napoleão como embaixador para Lisboa. Exatamente, Junot tinha sido embaixador em Lisboa, era um profundo conhecedor da sociedade e do príncipe regente e de tudo o que se passava em Portugal, e nós sabemos isso porque a sua esposa, que mais tarde, com o título de Duchesse Abrantes, Duquesa de Abrantes, que lhe foi conferido por Napoleão, escreveu as memórias do que seria o Portugal e a corte portuguesa nos finais do século XVIII. Portanto, quando Napoleão o escolhe, ele sabia muito bem para onde vinha. Portanto, ele chega a Portugal, o seu objetivo era Lisboa, era impedir a partida da corte para o Brasil. Chegou tarde. Segundo a lenda, ele terá chegado ao Tejo e terá visto as velas a sair do Tejo a caminho do Brasil e ficar a ver, daí a expressão ficar a ver navios. Ficou a ver navios, é uma expressão que ainda hoje utilizamos tanto, não é? Aliás, há outras expressões que mais tarde, ainda se tivermos tempo nestas histórias do Porto, ainda vamos também falar um bocadinho disso. Eu pus o foco na segunda invasão porque é aquela que, como eu disse na introdução, é mais impactante na vida dos portuenses e mais violenta, mas na primeira invasão que se dá, apesar do objetivo ser Lisboa, já há impactos, Conceição, também no norte do país e no Porto. Sim, muito concretamente, porque houve também o chamado roteiro pelo norte e as tropas espanholas que tinham feito aquela coligação pelo Tratado de Fontainebleau com a França, ficaram encarregadas de descer o norte, entrar em Portugal pela Galiza, mais exatamente por Valença, percorreram o Minho e chegaram ao Porto e portanto, vamos ter uma espécie de uma governação, de uma ocupação espanhola na cidade do Porto. Ainda não violenta propriamente, nem militar, não é? Ou seja, não há lutas, não há guerra propriamente dentro daquilo que era o Porto na altura.
Nem sequer não foi militar e foi até talvez amigável. Digamos Sim. que há alguns registros de que a cidade do Porto tinha sido ocupada por tropas e por oficiais que quiseram manter a paz e a concórdia com os habitantes. O primeiro comandante foi o general Francisco de Taranco e Llano, que Espanhol, portanto. espanhol, que não teve muito tempo porque faleceu um mês e tal. Depois faleceu em janeiro de 1808. Há quem diga que é envenenado pelos franceses. Há várias conjecturas, mas parece que não há propriamente nenhuma certeza, Ok. não é? Que não se impôs como ocupante, tentam manter uma boa relação com as elites da cidade, claro está, que era com quem interessava manter laços de algum bom relacionamento. Também evitou o confronto com a população propriamente, com a população, enfim, os populares que reagiam sempre mal a ocupações, a estrangeiros, a estranhos na cidade, e proibiu mesmo as tropas de praticarem abusos na cidade. Conceição, desculpa interrompê-la, mas é assim, quem nos estiver a ouvir deve estar a ficar assim um bocadinho estranho, quem não estiver muito por dentro destas coisas da história, ou já não se lembra, quer dizer, então estamos a falar das invasões francesas, mas a Conceição está-me a falar de um poder espanhol no Porto no período das invasões francesas. Pois. Vamos aqui só fazer um ponto de situação e pôr as coisas, os pontos nos is, como se costuma dizer. Os pontos nos is são justamente o resultado do Tratado de Fontainebleau, não é? Que permite essa coligação entre a França e a Espanha, uma coligação um pouco espúria, no sentido em que os dois países tinham tido confrontos abertos bem recentemente, não é? A rivalidade franco-espanhola é conhecida como dois países, com dois importantes países contíguos, vizinhos. Entre os vizinhos há sempre esse tipo de rivalidades. E com Portugal e Espanha é a mesma coisa, que é não o que acontece com Portugal e Espanha e com tantos outros países, e portanto com objetivos de domínio grande, quer uns quer outros. Mas o que é certo é que a força de Napoleão, o poder de Napoleão, evidentemente vai fazer com que muitas das elites espanholas se submetam à sua vontade. Muito concretamente, o secretário de Estado, o primeiro secretário de Estado de Carlos IV, rei de Espanha, que era o Manuel Godoy, recebeu justamente o título de Príncipe da Paz por ter sido o principal obreiro de um tratado que se assinou em 1795, no fim da chamada Guerra dos Pirineus, cujos contendores foram justamente a Espanha e a França. Nesta altura, o continente europeu e estas alianças eram muito frágeis, não é? Somos amigos hoje, amanhã já não somos, hoje sou teu amigo, amanhã sou amigo do outro. Funcionava um bocadinho assim, e funcionou também assim no caso de Napoleão e França com Espanha, não é? Exatamente, são alianças circunstanciais, mas que têm que ser estabelecidas por uma questão de sobrevivência, e os espanhóis acabaram por se submeter a essa aliança, que não foi tão duradoura quanto isso, porque reparemos em 1808 já temos os espanhóis a sublevarem-se contra o domínio e contra o jugo francês, nomeadamente quando Napoleão coloca o seu irmão José Bonaparte no trono de Espanha. Durou pouco o casamento, por assim dizer. É verdade, essa aliança durou pouco tempo, e é verdadeiramente o início de uma tremenda guerra para a Espanha, de ocupação desde 1808 até 1813, que é uma situação um pouco diferente da que aconteceu em Portugal, bastante diferente, porque quer a nível temporal, quer a nível territorial, a guerra peninsular acabou por ser muito mais pesada para a Espanha do que para Portugal, não obstante os tremendos flagelos que as invasões em Portugal, as invasões francesas, perpetraram em Portugal entre 1808 e 1811. Enquanto decorria a primeira invasão e enquanto espanhóis e franceses eram amigos,
havia aqui uma divisão do território português em 3 partes concretas. Certo, Jorge? Certo, sim. Foi pelo Tratado de Fontainebleau, como disse a minha colega, que dividiu o Entrodouro e Minho seria para a rainha da Etrúria, que era filha de Carlos IV. É Etrúria. Da Etrúria. Temos de dizer o que é. A Etrúria era a Toscana. Era este. A Etrúria Exatamente. é a Toscana atual. E, portanto, o Napoleão tinha resolvido ficar com a Toscana e, portanto, dava-lhe com o Entrodouro e Minho como indemnização. O Alentejo e o Algarve seria para o Dom Manuel Godoy, que digamos que eu digo que era, no caso de haver algum problema, porque o Dom Manuel Godoy sabia que não era bem querido pelos espanhóis, portanto ele ter um refúgio para a sua reforma, digamos, e depois o resto do país ficaria na mão de Napoleão até à paz geral. Voltando, e desculpem, à primeira invasão, eu só queria dizer, não sei se posso, que a minha colega disse muito bem que foi as tropas vindas da Galiza, comandadas por Dom Tarango de Tarango Pilhano, que invadiram o Porto, e veio outro exército que se juntou ao exército Juno em Espanha. Uma parte foi para Lisboa e a outra parte, e nós temos documentado todos o caminho que eles fizeram e as cidades por onde passaram, pelo Dom Juan Carafa, que foi quem, como disse a minha colega, após o falecimento do Dom Francisco Tarango Pilhano, ficou a governar o Porto. Conceição, a sociedade portuguesa nesta altura estava muito dividida, não é? Quando digo sociedade, estou a falar das elites políticas. Havia os partidários ingleses, do chamado Partido Inglês, e os partidários do chamado Partido Francês. Estava mesmo a sociedade bastante partida, ou havia um lado que era mais preponderante? Havia adeptos das duas fações, digamos assim. Evidentemente que a facção francesa, ou afrancesada, também dita jacobina, em termos um bocadinho mais radicais, seria aquela que mais influenciada e seduzida pelos ideais da Revolução Francesa, não obstante todas as transformações que entretanto se deram com o consulado e depois com o Napoleão Bonaparte como imperador. E, portanto, leitores das obras francesas e mais seduzidos por essas ideias, enfim, da revolução, de liberdade, etc., enquanto o partido dito inglês era mais moderado, não tinha propriamente essas ideias e, portanto, mantinha uma posição um pouco mais recatada relativamente a esses sonhos de transformações sociais e políticas que a França propunha, mas também propunha com grandes mudanças e transformações ao longo dos tempos. Evidentemente que os franceses foram bem recebidos em Portugal e concretamente no Porto e no norte do país, ou relativamente bem recebidos, cumprindo, observando as ordens expressas do príncipe regente quando se transferiu para o Brasil, de não opor qualquer resistência às tropas invasoras. Porquê? Porque Napoleão tinha a reputação de ser imbatível, de ser absolutamente invencível nessa altura, e portanto qualquer forma de oposição a Napoleão poderia criar situações verdadeiramente de caos e de maior sofrimento para a população. Era um bocadinho, se não os podes vencer, junta-te a eles. Junta-te a eles. Napoleão tinha... Não esqueçamos que Napoleão manteve campanhas bélicas sucessivas entre 1813 e 1815. E numa vastidão de território. De Lisboa a Moscovo, passando pelo Egito, etc. Não é? Portanto, foi efetivamente uma enorme guerra europeia que ele conseguiu, e não só, que ele manteve, passando por todos os recantos e deixando a sua marca. Enfim, muitos adeptos da Revolução Francesa e dos ideais da Revolução Francesa, nessa altura, ficaram mais renitentes em relação a eles, em função do sofrimento que foi causado pelo expansionismo napoleónico, não é? Evidentemente que também fez algumas pessoas na Europa, alguns europeus, nomeadamente germânicos, que tinham cantado, poetas e músicos, etc., que tinham cantado a Revolução Francesa, ficaram um pouco mais decepcionados
com este expansionismo napoleónico. Portanto, é evidentemente esta força que Napoleão vai tentar também imprimir na Península Ibérica, depois de se ver livre das campanhas com a Prússia, com a Rússia e com a Polónia, e dirige a sua atenção para a Península Ibérica, onde vai, evidentemente, ter, como dizíamos há pouco, o apoio das tropas espanholas por cumprimento do Tratado de Fontainebleau. São sobretudo esses ocupantes espanhóis que vão estar no Porto em 1808, como disse há pouco, Taranco e Blanco Taranco e Llano, que é um ocupante amigável, é substituído porque morre ao fim de pouco mais de um mês de estar na cidade, mas Junot apercebe-se de que essa ocupação é relativamente frouxa e, por alguma razão, envia o general Quesnel com a missão de supervisionar o comando dos espanhóis, nomeadamente de Bellesta ou Belestá, como pode-se dizer das duas formas, que entretanto substituiu o Taranco e Llano, que também era um ocupante espanhol relativamente suave, e com Quesnel vem uma quantidade de oficiais franceses que trouxeram aí realmente o mal-estar à cidade, trouxeram a perseguição, trouxeram a repressão, o encarceramento de muitos portuenses. Isso ainda durante a primeira invasão. Na primeira invasão, não esqueçamos que não podemos dizer que foi suave sob o jugo dos espanhóis. Okay. Inicialmente sim, mas sabe-se perfeitamente que Junot sob as ordens de Napoleão, que não está no país, mas coordena as operações, não podemos esquecer essa sombra. Que as comunicações eram tão difíceis, mas parece que o homem sabia tudo, não é? Quando estou a dizer o homem, estou a falar de Napoleão, naturalmente. É verdade. E, portanto, nessa altura, muitos portuenses foram acusados de conspiração contra o governo francês e, portanto, perseguidos, encarcerados, etc. E evidentemente, que isto suscitou uma série de levantamentos populares no Porto, e foi a partir desses levantamentos populares que se deram no Porto e, de certa forma, apoiados por movimentos populares no Norte, que se começa a fazer resistência na cidade do Porto às tropas de Junot, não é? E que culmina não só no Porto, mas no país como um todo, com a assinatura da Convenção de Sintra, que no fundo põe fim àquilo que tinha sido a primeira invasão do território, onde Portugal recupera de alguma forma a sua independência, auxiliado já nessa altura por Arthur Wellesley, que é o futuro Duque de Wellington e que é uma figura preponderante nas invasões francesas do território. E eu só queria dizer, a propósito da Convenção de Sintra, que foi negociada entre o Junot e o Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington, e que não foi bem vista nem por portugueses, nem por franceses, nem por ingleses. O Napoleão achou que o Junot não devia ter negociado porque não estava a vencer, porque nunca tinham sido vencidos os franceses, portanto era uma desonra. Os ingleses porque estavam a vencer e, portanto, o governo inglês achou que Wellington não deveria ter assinado a Convenção de Sintra, e os portugueses porque entre o acordo a Convenção de Sintra era extremamente gravosa para os portugueses, uma vez que os soldados franceses seriam transportados para a França a bordo de navios britânicos, e aí é que é o grande problema, levando toda a bagagem que quisessem. Ora, quando se diz toda a bagagem, inclui todos os bens que tinham roubados em Portugal. Tanto que aqui no Porto houve, no embarque dos franceses, houve um motim na Ribeira contra os ingleses, e obrigaram os ingleses a deixar ir as autoridades portuguesas, ou pelo menos os cabecilhas do povo,
dentro dos barcos para ver o que é que as bagagens dos franceses. Encontraram panos de igrejas e outros bens de valor que os franceses tinham roubado. Já lá vamos. Como já fica evidente das suas palavras, foi esta paz, entre aspas, da Convenção de Sintra foi sol de pouca dura, porque em 1809 as tropas de Napoleão fazem outra vez uma segunda investida no território, desta vez sob o comando já então de Nicolas Soult, o marechal, e desta feita as coisas que já não estavam muito pacíficas, como a Conceição dizia, na fase final da primeira invasão, então é que vão ficar mesmo muito complicadas para o Porto e para os portuenses, não é, Jorge? Sim, sim. Permita-me só que diga que ele chamava-se João de Diassul, e pelo que eu li, digamos, o nome Nicolás foi-lhe junto, porque era uma alcunha depreciativa que se dava a todos aqueles que se queriam tornar reis e nunca o tinham conseguido. E então, há bocado falámos disso, o Sul queria ser rei, porque uma vez que Napoleão tinha dado tronos aos irmãos e a alguns generais, porque não a ele o trono de Portugal. Portanto, Saiu-lhe furado. Saiu. Mas pronto. E ele custou muito a chegar ao Porto, porque ele veio do norte, tentou atravessar o Rio Minho, mas era uma época de muito tempestuosa e, portanto, os poucos soldados franceses que chegaram à margem portuguesa foram mortos pelos portugueses. Ele não teve outra escolha senão seguir ao longo do Rio Minho até Chaves. E aí já as guerrilhas espanholas já atuaram contra ele. Ele consegue, portanto, atravessar Chaves e consegue chegar a Braga. E, portanto, em Braga as coisas complicaram-se muito, porque o Estado-Maior do Exército Português, comandado por Bernardino Ferreira de Andrade, é linchado e assassinado por populares locais, porque havia duas fações, uns queriam que ficassem em Braga para defender o território, a progressão para sul, outros queriam recuar para o Porto para defender aqui e não conseguissem chegar a Lisboa, porque o objetivo do Sul era chegar a Lisboa, mas agora pela via indo pela costa. Portanto, e daí que foi um dos episódios mais tristes e que muitas vezes os historiadores gostam de falar, que foi este massacre do Estado-Maior em Braga pelos populares que interpretaram mal as ordens que o Bernardino Freire de Andrade tinha dado de se retirar para o Porto, que ele achava que era mais defensável do que Braga. Mas foi visto por Braga, pelos bracarenses, neste caso, estamos a falar do povo de Braga, não é? Sim, como sim, quase uma traição. Exatamente, certos abandono, uma traição, não é? Sim, certos elementos populares não perceberam a tática do Bernardino Ferreira de Andrade e, portanto, acharam que era uma traição, exatamente, e que estavam a abandoná-los à sua sorte, tanto que quando os franceses entram finalmente em Braga, Braga estava quase deserta. As pessoas tinham fugido e Braga estava deserta, porque, entretanto, as tropas tinham recuado para o Porto. Conceição, qual era a importância estratégica do Porto nesta altura para Napoleão? Era uma importância razoável, porque seria considerado uma plataforma militar e logística essencial para dominar o norte de Portugal. E dominar o norte de Portugal significava também ter acesso às vias de penetração para a Espanha, que era norte, que era leste, não é? O que era fundamental, como rotas de circulação e de fuga também para os franceses, e o Porto permitia também a localização geográfica do Porto e a natureza da cidade do Porto permitiam também a interseção do comércio britânico. Portanto, o Porto tinha várias razões para ser considerado um local estratégico de ocupação para fazer prosseguir a invasão para sul. E tinha também gente inglesa muito importante aqui, não é? Havia os mercadores ingleses que estavam cá fixados por via do vinho, desde logo, e não só, não é? Controlar a cidade do Porto diria que significava neutralizar o foco da oposição, o foco de revolta e de resistência da região. Portanto, controlar o Porto era fundamental para suster esses ímpetos revoltosos, segundo a ótica dos franceses.
E por outro lado, o Rio do Douro também era uma passagem importante que permitiria avançar o avanço estratégico das tropas napoleónicas em direção a Lisboa, que era o objetivo principal. Portanto, era uma paragem e um local de manutenção das forças, de reforço para seguir para sul. Há registros históricos de combates marítimos entre a Armada Britânica e a francesa aqui no Douro? Sim, nesta segunda invasão francesa, a chamada Segunda Batalha do Porto, ainda não falamos da primeira, Sim. que é tão importante, Uhum. a Segunda Batalha do Porto, também conhecida como Batalha do Douro, porque Soult, quando se vê encurralado pelas tropas luso-britânicas, vê que tem que abandonar a cidade e tenta abandonar justamente pelo Rio Douro para sul, e aí essa retirada é cortada pelas tropas luso-britânicas e ele tem que ir novamente pelo norte, e portanto evidentemente que o Rio Douro é esse espaço, digamos assim, de passagem, mas também de confrontos, de refregas bélicas bem importantes, e daí ser denominado Segunda Batalha do Porto ou Batalha do Douro, do Rio Douro, evidentemente. Já lá vamos. Jorge, como é que fica a comunidade britânica nesta altura da segunda invasão? A comunidade britânica, nesta altura... Do Porto, a comunidade britânica do Porto, sim, naturalmente. Obviamente, a comunidade britânica Sim. do Porto, que era muitíssimo importante. Nesta altura estão poucos, porque se me permite voltar para trás, antes da entrada do exército francês em 1807, e segundo avisos, porque os ingleses estavam muito bem informados, saem, os ingleses todos, levam todos os bens móveis que podem para a Grã-Bretanha, vão 2 comboios de navios, em outubro de 1807, vão 2 comboios de navios com os ingleses, as famílias e todos os bens móveis e todo o vinho do Porto que puderam transportar, tudo isto orquestrado por um cônsul que foi famoso, o cônsul William Waugh, que foi quem construiu a feitoria inglesa e que chama Napoleão The Insatiable Disturber of the World. Portanto, eles vão para a Grã-Bretanha e deixam as suas propriedades imóveis ou por vendas, isso encontra-se provado isso, ou vendas fictícios a cidadãos portugueses, súbditos portugueses, ou então declarando que tinham dívidas imensas e que deixavam como penhor as suas propriedades. Isto para evitar que fossem confiscadas pelos franceses. Sempre foram espertos e nos negociados dos ingleses. E de facto posso dizer que na primeira invasão não sofreram grande coisa, e como o que eles queriam era negociar, e agora voltamos à segunda, os franceses vão-se embora em junho, julho de 1808 e os ingleses voltam imediatamente para continuar, porque havia milhares de pipas vindo do Porto prontas para exportar para Inglaterra. Mas aí eles já não vêm a ideia que eu tenho é que já não vêm com as famílias, vêm primeiro sozinhos, começam a negociar, a mandar pipas para a Grã-Bretanha e outros bens, porque é preciso dizer que nós hoje temos a ideia que os ingleses só estão de vinho do Porto, mas eles nesta altura eram comerciantes de tudo. Desde bacalhau, arroz, a farinhas, inclusive é uma das firmas que está dissolvida hoje na Sograp, que é a Hunt Newman & Rope, tinha na Terra Nova uma outra firma, portanto eles para o bacalhau que traziam para Portugal. Uhum. Portanto, os ingleses desta segunda vez, como eu digo, à chegada dos franceses fogem do Porto. E portanto, quando o Sul está aqui, eles não estão na cidade do Porto. Mas foi só de pouca dura, porque, como disse a minha colega muito bem, depois da segunda batalha do Douro, que foi a entrada do Wellesley na cidade e a fuga dos franceses... Quando é que está a segunda batalha? É 12 de maio, que é, portanto, a segunda batalha de 1809. 1809 é o ano negro, digamos, para a cidade do Porto, porque eles chegam ao Porto na quarta-feira de cinzas, 29 de março, e vão-se embora a 12 de maio. É curioso falar na quarta-feira de cinzas, já agora, e ocorreu-me, porque há registros de que
foi na igreja e nas celebrações de várias festas religiosas do Porto que de alguma forma se foi gerando aqui um movimento popular cada vez mais consciente de que era necessário fazer frente aos franceses. Sim, até porque o Bispo do Porto, Dom António São José de Castro, que também tinha sido tal... Dom António de Castro e Azevedo, não é? Exatamente, que tinha, portanto, tal como o Príncipe Regente pedido aos portugueses para acolherem bem os franceses, tinha sido escolhido para a junta de regência, portanto estava do outro lado, contra os franceses. E portanto, os portugueses começam a ver que esta ocupação não é tão pacífica como a primeira ocupação, e sobretudo há um episódio que é contado, é que o Sul queria ser rei de Portugal, então ele instala-se no Palácio dos Carrancas, para quem não sabe é hoje o edifício onde está o Museu Soares dos Reis, e quer ser aclamado rei de Portugal, portanto obriga a mediação e as gentes gradas da cidade a fazer uma procissão pela frente da rua do Palácio para o aclamar rei de Portugal, e dá dinheiro aos rapazinhos para atirar moedas e gritar viva o rei Nicolau. Daí a ideia do Nicolau, que não é nome dele. O povo não terá gostado muito disso. Não, o povo não terá gostado, mas ele, enfim, conseguiu convencer as elites que tiveram medo e foram prestar homenagem a Junot. Tanto que não gostou porque mal o Wellesley não tem dificuldade. Ele tinha trazido os barcos todos para a margem do Porto, mas ficou um do lado de Gaia, é o que se conta, e conseguiu com esse levar os barcos para Vila Nova de Gaia. As tropas entram no Porto e rapidamente eles ocupam a cidade. Diga-me, eu poderei estar errado, mas li algures, e eu julgo que está relacionado com este episódio do barco que está a referir, que Luísa Todi, que era uma figura da cultura portuguesa da época, uma cantora lírica muito ligada a Setúbal, que estaria na altura no Porto, com a família inclusivamente, e que estava um bocadinho atrapalhada para regressar a Lisboa, não é? Sim, é o que se conta da Luísa Todi, e parece que a documentação verifica, ela já era viúva, estava com os filhos. Nós ainda não falámos na Ponte das Barcas, mas portanto vamos já lá. Nessa tentativa ela terá caído ao rio. E terá sido, segundo o Junot, nas suas memórias laudatórias da sua estada no Porto, teria sido um soldado francês que a teria pescado, passa a palavra, que a teria retirado e que teria salvo. Porque a teria reconhecido, não é? Reconhecido, exatamente. Porque... Dos palcos. Sim, ela era uma cantora famosa, e o que parece que está provado é que ela, de facto, na tentativa de fuga, caiu ao rio. E depois alguém a salvou. Agora... eu não posso jurar que o Junot esteja a dizer a verdade, que foi um soldado francês. Nunca poderemos prová-lo. Bom, vamos avançar um bocadinho, vamos então para as batalhas, porque são muito impactantes aqui no Porto. Batalha do Porto, 29 de março de 1809. Conceição, como é que está organizada a defesa da cidade, uma vez que a batalha não cai do céu? Percebe-se que vêm aí os franceses, não é? Percebe-se, como o Jorge Ribeiro acabou de referir, as tropas estão a descer pelo Minho, e em Braga aconteceu o que aconteceu, não é? Quer dizer, a população entrou em pânico e acabou por assassinar os próprios oficiais portugueses, não é? E o que é que acontece? É que a população no Porto está igualmente em pânico, gera-se uma onda de violência popular idêntica, o caos instala-se porquê? Porque se abrem as portas da cadeia, são abertas as portas das cadeias e os presos são libertados, há assaltos a suspeitos de afrancesados, portanto, a essas pessoas sobre quem pesava a suspeição de serem afrancesados são atacados, são assaltados, há julgamentos populares, há mortes e assassinatos e incluindo um antigo governador de armas que estava preso, que foi preso na relação, etc. Enfim, o povo está verdadeiramente sem norte face a estas notícias de violência, de terror, que chegavam do norte, concretamente em 1809, nesta segunda invasão. Por conseguinte, foi difícil organizar a defesa da cidade
com este ambiente de pânico generalizado. Não obstante, foram construídas trincheiras, etc., com as poucas forças que existiam, que ainda existiam inclusivamente do ano anterior, da primeira invasão, fazer uma defesa, uma tentativa de defesa da cidade. Quem é que comanda na altura o nosso, não só o exército e estas milícias populares que se organizavam? A questão é que efetivamente o exército português é extremamente heterogéneo. São milícias, são forças soltas de infantaria, de cavalaria, milícias, ordenanças, etc. É um exército extremamente heterogéneo, sem grandes lideranças, sem lideranças, sem dúvida nenhuma que depois os ingleses vêm impor uma disciplina militar que é fundamental, e portanto neste ambiente de caos que o Porto vai receber, entre aspas, os franceses, que chegam com todo o ímpeto. E em maior número? E em maior número, sim, em maior número, quer dizer, não em relação à população. O Porto teria face aos Qual era militares, a proporção, sabem? As proporções militares? Estima-se que nesta altura estariam em Portugal 50 mil soldados franceses, o que é um contingente bastante razoável. Relativamente à cidade do Porto, ela andaria pelos 60 mil habitantes. 50 mil soldados franceses em todo o território, não exclusivamente no Porto. Mas entram com todo o ímpeto na cidade, assaltam as trincheiras construídas e dá-se a tragédia da Ponte das Barcas, porque é evidentemente o primeiro dia do ataque dos franceses, e com esse primeiro dia de ataques digamos intensos, dá-se logo esse desastre, porque é a população em pânico, em fuga, num contínuo de terror que vinham vivendo desde há dias. Nunca ficou para a história o número de vítimas da Ponte das Barcas, pois não, Jorge? Não, estima-se que, segundo o que se vai lendo aí, 4 mil pessoas, mas nunca se saberá, até porque se nós compararmos com aquilo que aconteceu há uns anos na ponte entre os rios, muitos corpos devem ter saído pelo mar, outros ficaram no fundo do rio. Tivemos um colega que fez um levantamento, mas foi só daqueles que foram enterrados, e chegou a umas centenas. Portanto, nunca se saberá. Também, se me permita, há várias teses sobre os desastres da Ponte das Barcas. Porque é que a ponte colapsou? O mais curioso... Mas já convém explicar para quem não estiver muito familiarizado que se tratava de uma estrutura montada sobre barcas, não é? Portanto, era uma ponte flutuante, por assim dizer, presa às margens, mas flutuante. Portanto, pouco estável, desde logo. Sim, eu esqueci-me de dizer isso. De facto, é muito difícil atravessar o Rio Douro, e, portanto, a primeira ponte que nós tivemos eram barcas encostadas umas às outras e depois com madeira por cima, que permitia que as pessoas e até carroças pudessem passar de Vila Nova de Gaia para o Porto. Portanto, entre as duas ribeiras. E, portanto, há várias versões. A primeira versão que se aprende é que foram os defensores do lado de Vila Nova de Gaia que começaram a levantar as tábuas para impedir que os franceses atravessassem e chegassem à outra margem. É verdade, foi uma multidão heterogénea que foge para o rio e atravessa a ponte. Há outra versão que diz que a ponte colapsou e que os corpos eram tantos que enchiam desde o fundo do Rio Douro até cá acima, portanto o que seria impossível, porque o rio é muito fundo. E há outra versão que diz que os corpos que eram tantos que os que vieram atrás passavam por cima dos mortos. Ora bom, o que pode ter acontecido é que era uma ponte pêncil e, portanto, com o peso dos primeiros fugitivos, caíram, afogaram-se e a ponte desceu para baixo do nível da água e os outros passaram por cima. Para dizer que foi publicado o diário de um cônego francês, Apuril de Pointreau, que viu tudo isto do Mosteiro da Serra do Pilar
e mesmo assim ele foi testemunho ocular e não chegámos a nenhuma conclusão. Nunca saberemos qual foi o verdadeiro colapso, se foi um colapso porque a ponte se desfez, se foram os defensores do outro lado que levantaram as tábuas. Vamos ficar na dúvida, como vamos ficar na dúvida quantos milhares de pessoas morreram. Na realidade, já anteriormente tinha havido outras pontes de barcas, não é? Porque repare que o comércio, o trânsito de pessoas e de mercadorias entre as duas margens era fundamental. E, portanto, o obstáculo Douro tinha que ser transposto de alguma forma, vencido de alguma forma, e daí terem existido outras pontes das barcas anteriormente. Esta ponte das barcas eram 20 barcaças amarradas de um lado e do outro, evidentemente, 20 barcaças com uma abertura no meio para permitir a passagem de pequenas embarcações, cujo trânsito também era fundamental no Rio Douro. Depois da tragédia da Ponte das Barcas, os tempos que se seguem são dramáticos para o Porto, com execuções e pilhagens, desde logo dos bens da Igreja. A sede do Porto é tomada pelas tropas de Napoleão. Diz-se, inclusivamente, que o altar do Santíssimo Sacramento, todo em prata, que é lindíssimo e que está lá, escapa à fúria dos franceses e este saque das tropas de Napoleão, graças à construção de uma enorme parede de alvenaria que, de alguma forma, conseguiu iludir os franceses. Jorge, há algum fundo de verdade nesta tese? Não, isso é um mito, um dos mitos que nos é ensinado, que foi uma alvenaria, ou que foi entaipado com portanto, madeira, outros que foi coberto com cal, outros que disfarçaram de cobre para os franceses. Na realidade, o que aconteceu foi que o governador da Justiça do Porto, Pedro de Melo Breiner, em honra de quem foi dado o nome da Rua de Breiner, já agora, negociou com as autoridades francesas o pagamento do altar. Porque era de grande, dizia ele que era de grande devolução de agentes do Porto e de outros bens de valor, e portanto ele conseguiu tentou congregar uma série de cidadãos ricos da cidade, de burgueses ricos, para pagar ao sul o preço do altar. Acho que nunca chegou a pagar, pela simples razão que eles foram expulsos em 12 de maio. Portanto, isso é um dos mitos, que o altar nunca foi coberto por nada. Foi tentaram pagá-lo para que não fosse destruído e deixado de ficar no sítio. E ficou, e ainda bem, porque é de facto uma das mais notáveis obras da ourivesaria portuguesa da altura e de todos os tempos, e que vale mesmo a pena visitar. De qualquer maneira, salvou-se o altar, mas não se salvaram muitas outras coisas. Foi um saque completo do Porto, não é? A Batalha do Porto, verdadeiramente... A primeira Batalha do Porto, estamos a falar agora ainda. A que estamos a falar, verdadeiramente durou 3 dias. Começou no dia 29 e acabou no dia 31. Foram 3 dias, como dizia há pouco, os franceses entraram de rompante e com toda a força na cidade. E depois deste acontecimento terrífico no primeiro dia, que foi o desastre das Pontes das Barcas, imaginamos como a população estava completamente desorientada. E mais desorientada ficou com o facto das tropas francesas terem varrido a cidade, digamos assim, com uma onda de terror, assaltado todas as casas, derrubado todas as portas. Há relatos que dizem que não houve uma porta no Porto que não tenha sido derrubada, com pilhagens, com assassínios, com violências de toda a ordem, até neutralizar completamente a cidade. A cidade fica completamente esvaída, digamos assim, e completamente dominada. E é a partir desses 3 dias, dessa batalha do Porto, que o Soult consegue estabilizar o seu domínio efetivo sobre a cidade. A cidade fica, de certa forma, numa letargia, numa apatia razoável. Após esses 3 dias de horror,
aos quais seguem a ocupação efetiva da cidade, em que o Soult vai efetivamente tentar cair nas boas graças, depois destes horrores, vai tentar cair nas boas graças dos portuenses, vai tentar obter o apoio na sua pretensão para a sua pretensão e sonho de rei do norte de Portugal. Inclusivamente é ele que patrocina a fundação de um jornal no Porto, o justamente denominado Diário do Porto, embora diário seja falacioso porque não tem periodicidade diária, saía 2 ou 3 vezes por semana, e portanto que para foi o francês, imagino, não é? completamente para o francês, fundado com o patrocínio do Soult, Diário do Porto, e que se vai tornar uma poderosa arma de propaganda francesa, num tempo em que não existiam muitos jornais no Porto. Em Lisboa havia muito e foram muito importantes, que eram as folhas volantes. Mas, e vai perdurar este Diário do Porto para lá das invasões francesas? Não, este Diário do Porto dura o tempo da ocupação do Soult na cidade. Durou e, muito portanto, pouco. saem 5 números entre abril e maio e cerca de 4 ou 5 suplementos. E já agora, havia outra imprensa em Portugal que continuasse ligada a Bragança e ao rei e que, portanto, fosse de alguma forma um combatente de Napoleão e dos ideais franceses? Sim, mas repare, já agora falando no Diário Oficial do país, na Gazeta de Lisboa, até dezembro de 1807, a Gazeta de Lisboa tenta não alertar as pessoas sobre a iminência das invasões, mas em dezembro as tropas, e voltamos a Junot, evidentemente que instalam-se em Lisboa e tomam conta também do jornal oficial, que começa a publicar aquilo que os franceses querem que seja publicado. Mas é, ao mesmo tempo, este tipo de invasão e desta propaganda francesa que faz surgir o efeito contrário, ou seja, a publicação de muitos periódicos, e estamos a falar portanto, periódicos no sentido de jornais com periodicidade. Em Lisboa é principalmente da imprensa régia de Lisboa que são publicados muitos folhetos, enfim, textos que satirizam e castigam os franceses, nomeadamente textos a chamarem como a besta de 7 cabeças e 10 cornos ou o imperador dos franceses, portanto, coisas deste género. Linguagem muito colorida. Linguagem muito colorida. Aliás, tudo o que era referência aos franceses era, enfim, desagradável, como seria de esperar, e também vários jornais foram publicados em Lisboa, muitos antifranceses. No Porto temos poucos. No Porto vai nascer propriamente a imprensa a partir sobretudo da Revolução Liberal de 1820. Mas neste Diário do Porto, fundado por Soult, para todos os efeitos fundado pelo Marechal francês, a propaganda francesa é completa, tenta completamente atrair o povo, prometendo proteção ao comércio, fomento económico, enfim, o progresso da cidade, para que todos considerem que ele é o desejado, o rei desejado para a cidade. Não foi assim, como se sabe, mas foi preciso esperar por maio de 1809, ou seja, quase 2 meses da primeira batalha, para que o Porto se libertasse dos franceses com a chegada pelo sul do Duque de Wellington. Vale a pena já agora recordar aqui uma parte de um poema épico da época que vocês conhecem e de que me falaram, escrito, ao que se veio a saber mais tarde, por um tal de António Joaquim de Mesquita Melo, e que reza assim: mais portentosa glória o Porto ganha, a triste restaurar marcha apressado, seu contrário expelir com força estranha, que tremia entre o luso levantado. Pronto socorro pede à Grã-Bretanha por ver-se do francês mais que assolado. Ele do seio rico desencerra tropa, dinheiro e armas para a guerra.
Jorge, é de facto a chegada dos ingleses que vão novamente dar a volta a isto tudo e pôr fim à segunda invasão. De facto, Wellington entra no Porto, os franceses fogem, e há a lenda que os cozinheiros que estavam a fazer o almoço para o sul, quem vai comer é o Wellington, é lenda, porque não se pode deitar comida fora. E portanto, os ingleses parece-me muito bem. Os ingleses vão perseguir os franceses, até que os franceses vão deixar Portugal. Eu permita-me dizer só que esta ocupação do Porto, os franceses ainda conseguiram atravessar o Douro e tentaram ir a sul, mas o mais a sul que chegaram foi Oliveira das Meias, porque ainda hoje há várias chamadas alminhas que mostram os sítios onde foram ou combates, onde foram mortos portugueses ou franceses. Porque nós temos um relato quase de filme de terror em que os portugueses terão chacinado e cortado aos bocadinhos, quase para essa expressão, um oficial francês que chegou ao outro lado do rio. O Wellington é que vai organizar o governo do Porto, vão reconstruir a Ponte das Barcas, porque nós já temos gravuras e tudo logo, e quando depois eles reconstroem a ponte facilmente, também não era difícil, não é como hoje, que não é de betão, e portanto as tropas do Wellington, no grosso, já atravessam a segunda ponte. E pronto, e temos a segunda invasão, digamos, acabada, e os ingleses, que é um dos meus temas, voltam, agora desta vez, para ficar, embora com medo, porque ainda vai haver uma terceira invasão, que obviamente não vamos falar aqui porque não atinge o Porto. Lembremos-nos que os ingleses, a defender Portugal, estavam a defender a sua supremacia na guerra, não é? Evidentemente, nesse confronto direto entre a Grã-Bretanha e a França. Chega ao fim mais uma edição das Histórias do Porto, hoje com os contributos de Conceição Meirelles Pereira e Jorge Martins Ribeiro, historiadores da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Histórias do Porto é um podcast da autoria de Carlos Rico, com sonorização de Salomé Rita e genérico das Vozes da Rádio. A coordenação é da Joana Beleza e a direção do Bernardo Ferrão. Siga-nos na SIC Notícias e nas habituais plataformas de podcast. Histórias do Porto. A Católica Porto Business School é parte da história do Porto e uma escola onde se criam histórias. A da Inês, nova aluna de gestão. A do Paulo, que lançou o seu negócio. A da Sofia, que viu a sua investigação premiada. Ao longo de quase 40 anos, a Católica Porto Business School criou histórias com visão global e humanista, atitude positiva, espírito empreendedor, conhecimento de excelência e ligação às organizações. Começámos no campus da Católica, no Porto, bem perto da Foz do Douro. E já chegámos a todo o mundo, levando sempre o Porto connosco. Hoje estamos entre as melhores escolas de negócios internacionais e somos a única no norte de Portugal com o estatuto Triple Crown. Vamos escrever a próxima página? Católica Porto Business School. Empower your future.